É uma pintura, por exemplo, da tribo Kuku-Yaland, a pintura do chamado Yarro. E tem vários animais diferentes que povos indígenas espalhados, indígenas e aborígenes, espalhados pelo planeta Terra, que eles dizem que esses animais existem. Então é muito interessante. Dentro desse contexto, muitas pessoas têm perguntado se, no caso, as iguanas lá das Ilhas Galápagos seriam dinossauros ainda vivos hoje. Não. Nós encontramos, assim, iguanas, tem algumas coisas muito parecidas, inclusive no registro fóssil. Então não parece ser. O dragão de Komodo também não parece ser descendente dos dinossauros, mas são répteis interessantes que nós temos no planeta. Mas tem algumas que não são questionáveis, como, por exemplo, essas fotos foram tiradas no ano de 1925, lá na Califórnia, na Baía de Monterey, na praia chamada Moore. O que vocês estão vendo ali é a cabeça de um plesiosauro. E o estado de putrefação é tão baixo que esse animal deveria ter morrido no máximo 7 dias antes dessa cabeça ter aparecido na praia. Ou seja, por volta do ano 1925 do século passado, deveria ter pelo menos um plesiosauro nadando aí pelo planeta. Mamíferos e dinossauros foram contemporâneos. Nós temos evidência no registro fóssil. Existe isso. Então é muito importante nós entendermos que essa questão toda de que os dinossauros lá depois... Não, nós temos evidências de que eles foram contemporâneos. Tanto é que muito tem sido feito agora para poder juntar essa evidência do registro fóssil, fazer com que agora a nossa história fique um pouquinho diferente. Na verdade, junto com os dinossauros, já haviam aves com penas perfeitamente desenvolvidas, como as das aves de hoje. Já haviam também mamíferos tão desenvolvidos quanto os mamíferos de hoje, e coisas assim por diante. Então, quando nós pensamos a respeito desses dinossauros, que eles existiram, ninguém tem dúvida. Em termos da grande abundância de variedade, nós sabemos que sim, porque a formação de fóssil é tão rara, é muito difícil formar um fóssil. Tem que ser um evento sobrenatural quase. Naturalmente os animais se decompõem, como nós já vimos na outra palestra. Agora, a quantidade de fósseis de dinossauros que tem é muito grande. Mas deixe-me dizer que a quantidade de fósseis no planeta é muito pequenininha, viu? Não pensa que tem toneladas e toneladas e toneladas de fósseis assim. É pequena a quantidade de fósseis. Então essa ideia de que um dia os dinossauros dominaram a Terra é um pouco exagerada. Porque nós temos fósseis, por exemplo, de barata d'água, e a quantidade de fósseis de barata d'água é tão grande que a gente poderia afirmar então que as baratas d'água dominaram o planeta Terra também. Deixe-me só dar uma pinceladinha rápida para vocês com respeito à Bíblia. Agora não estou mais falando do criacionismo, ok? Falando de cristianismo, Bíblia e coisa e tal. Aí vocês estão vendo uma pintura feita falando a respeito da criação, segundo a Bíblia, o livro de Gênesis, no dia 6, sexto dia. Vocês estão vendo, por exemplo, um animal, aquele lá em cima, esqueci meu apontadorzinho laser, mas vamos nós aqui. Tem o apatossauro aqui, você tem um baluctério ali, os outros animais você conhece. O baluctério praticamente foi um dos maiores mamíferos conhecidos no planeta, parece uma superanta. O apatossauro, por outro lado, isso já é bem conhecido do registro fóssil, vocês já devem ter visto isso em vários lugares. Mas muitas pessoas têm dificuldade em aceitar quando que esses animais foram criados. Lembra que a Bíblia nos diz lá em Gênesis que Deus criou os répteis. Agora, os répteis são o quê? Os dinossauros são répteis. Então muitas vezes nós pensamos apenas em alguns animais. A conotação que nós temos de vários textos da Bíblia é uma questão de interpretação. Amanhã pela manhã eu gostaria de tratar de um ponto que é muito importante, é que se a ciência estiver devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada, os dois não entram em contradição. O problema é que a gente tem um pouco de dificuldade com isso, né? Só por curiosidade, um outro livro que trata a respeito dessa questão também é o livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 40, Deus fala para Jó: contempla agora o behemoth que eu criei juntamente contigo. Ele vai descrevendo esse animal. Ele diz que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Então a gente tem uma noção da estrutura do animal. Dá para ter uma noção do peso do animal, dá para ter uma noção de como esse animal se locomovia. Quando você fala de força nos lombos, poder nos músculos do ventre, isso aí está relacionado com tamanho de pescoço, tamanho de cauda, estrutura de patas, posicionamento de patas, porque é um mecanismo para fazer com que toda a coisa funcione.
Quando nós pegamos o próximo verso, lá no verso 17, que diz que ele endurece a sua cauda como cedro, aí é uma situação muito interessante, porque o cedro tem em média mais ou menos de 3 a 5 metros de altura. A cauda, por exemplo, algumas traduções da Bíblia falam a respeito do hipopótamo. Agora, o hipopótamo tem 20 centímetros de cauda. Isso é uma vergonha comparado com um cedro. Tem gente falar assim, que ele endurece a sua cauda como cedro, você tem um negócio desse tamanho. Um cedro, você tem praticamente 5 metros de comprimento ali, a coisa é outra. Então, essa dinâmica que nós vemos ali é um animal de grande porte, não um animal pequeno. E o hipopótamo certamente não é a resposta que nós temos para isso. Então, é muito importante percebermos que não é que a Bíblia está errada. Nós temos ali uma tradução. Então, foi feita uma tradução de um nome que é o nome Behemoth. Behemoth. O que significa o Behemoth? Nós não sabemos. Mas era um animal de grande porte. Não era o hipopótamo, não era o elefante, era alguma coisa maior do que isso. E pela descrição, o que encaixa, parece que bem direitinho ali, parece ter sido um apatossauro, um braquiossauro, um diplodocus, um desses animais. No capítulo 41 de Jó, ele fala de um outro animal que esse nós não temos a menor ideia. Ele fala a respeito do Leviatã. Foi traduzido como crocodilo. Mas esse é um animal muito fascinante, porque ele diz que da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumo. É mais um estilo à la dragão do que qualquer outra coisa, né? Agora, o que é interessante a respeito desse animal é que várias culturas no planeta Terra têm animais que cuspiam fogo da sua boca. Isso é uma coisa muito interessante. Os chineses têm isso. Vários das culturas antigas, como os babilônicos, os próprios egípcios, eu vi vários dos desenhos que eles fizeram nas suas paredes lá, que mostram animais expelindo fogo da boca. Agora, como que essas culturas tão variadas tinham essa ideia desse animal? E geralmente o animal é muito parecido. Nós não sabemos. Será que o dragão existiu? Existe uma possibilidade, é muito interessante, porque ali no Egito, por exemplo, nós estávamos num local específico, olhando algumas das suas inscrições, e foi fascinante ver que eles tinham praticamente os mesmos equipamentos cirúrgicos que nós temos hoje. É muito legal isso. Talvez não tivesse, assim, todos os detalhes como nós temos, a variedade, mas eles tinham o que você puder imaginar, tinha bisturi, tinha lugar para você lavar a sua mão, tinha as tesouras, todo esse negócio ali. É muito interessante você encontrar tudo isso. Inscrições mostrando como fazer, por exemplo, incisão no crânio. Será que os caras faziam operação também no cérebro? Eu não sei se eles tinham esse conceito, porque pelo que eu fui informado lá, eles guardavam, por exemplo, o coração, eles tiravam o coração e colocavam o coração numa jarrinha, porque o coração tem significado. Os rins também, eles faziam isso. Então, eles pegavam vários dos órgãos e guardavam nessas pequenas jarras. Pelo que eu fui informado, o cérebro eles jogavam fora porque não servia para nada. Realmente, parece que o pessoal do século XXI, o cérebro hoje é só para enfeite, fica aqui entre as orelhas para manter a cabeça grande, senão não funciona para muitas outras coisas. O que eu quero dizer com isso é que culturas que tinham esse tipo de coisas ali, coisas tão práticas como essas ferramentas e tudo mais, ou instrumentos, do lado você encontra esses desenhos. Agora, será que a mitologia era tão grande assim? Então nós começamos a questionar um pouco disso. Então a questão a respeito dos dinossauros dá para você ter uma pequena ideia do que nós temos por aí. Muita coisa interessante para a gente tratar a respeito deles.